Muito boa tarde, caros ouvintes. Cá estamos nós, reunidos e perdidos e achados aqui no Geek Freak e no 107.9 da Rádio Universidade de Coimbra. Sim, é o Breno que está na mesa hoje. Muito obrigado pela salva de palmas. Eu vejo pessoas na rua a despirem-se e a acenarem-me com a roupa interior. São homens. Não vejo. Mas a verdade é que já não estava aqui há algum tempo e venho cheio de saudades. Desde 1973, salvo erro. É verdade. Tenho aqui uma tatuagem que diz Amor de Mãe, em 1963. Ultramar. O quê? Nada. O Santiago, como podem ver, também cá está. Sim. Sentado ao lado do Santiago e também com saudades está o Francisco. Muitíssimas boas tardes a todos os ouvintes e mais uma vez estou por aqui. É verdade. E nós também tínhamos saudades dele, que é menos que vocês, que nós costumamos privar com ele em pessoal. Mas pronto, aqui no estúdio não. Se estiverem a pensar coisas porcas, é exatamente isso que nós fazemos com o Chico. E este é o Ricardo. Sim, olá, boa tarde. Para quem não tinha percebido. Eu vou só dar um boa tarde neutro. Não quero piadas fáceis. Ok. Então eu vou só dizer que o Guilherme está doente. O Guilherme cá está também. E connosco, assim. Pela primeira vez na Rádio Universidade de Coimbra e na frequência do 107.9, temos diretamente do Brasil Fábio. Oi. Lucinto. A ovação também se ouviu. Vocês é que não tiveram acesso. Tudo bom? Boa tarde. É um prazer estar aqui, hein? É verdade, para nós também. Tá E o Fábio está cá em Coimbra, está a estudar e vai-nos falar. Eu não vou fazer a apresentação do Fábio e do trabalho dele, ele é que vai fazer. Fábio, fala-nos de ti. Self-service. Diz-nos porque é que cá estás, porque é que podes estar aqui nos Geeks, que não é para todos. Eu vim para Coimbra particularmente para estudar, para fazer uma graduação na universidade. Mas eu acho que eu tô aqui no Geek Freak por causa do meu trabalho com dublagem. É verdade. Que é uma coisa que eu faço desde criança praticamente. E acabei participando de alguns dos desenhos, de muitos animes, assim, acabei dando voz para alguns personagens. Aí acabei vindo para cá, vim para Coimbra, cheguei em setembro. E agora estou morando aqui. E tens vivido a vida académica muito intensamente, não é? Sim, parcialmente. Podemos perguntar o que é que tu estudas? Estudos artísticos. Uhul! A verdade é que tivemos a oportunidade de convidar o Fábio, porque lá está, como ele disse, ele tem feito voice acting, portanto, não sei como é que isso se diz em português. Dublagem. Vem dobrada. É curioso aqui ser dobragem, né? É dobragem por dobrar o áudio mesmo. Exatamente. Uma segunda. Sim. E quando se diz dublagem, é o quê? É porque é dublado que é dobrado. É exatamente o mesmo. Sim. Portanto, dublagem, como tu preferires. Sim, a verdade é que ele tem-no feito desde muito cedo no Brasil, não é? Sim. Sensivelmente com 11 anos foi quando tu comecei a dublar, tinha 11. Antes eu fazia teatro e publicidade. A dublagem foi a última das vertentes do ator, que eu comecei a fazer. Mas ao mesmo tempo que eu comecei... a tua carreira com 2 anos. Com 5. Ou seja, a carreira começou então com 5 anos. Com 5 fazendo publicidade. O teu pai, a tua mãe, alguém da tua família tinha alguma relação? Não. Meu irmão tinha um amigo da classe dele no colégio que fazia propaganda. Aí a mãe dele abriu uma agência de modelos de crianças, talentos mirins. E aí meu irmão chegou um dia com essa novidade. Falou, quero fazer propaganda também. Tá? Minha mãe foi e levou... Já estamos a ver o talento da dublagem aqui. Levou eu sou caçula de 3. Meu irmão tinha 8, minha irmã 7, eu tava com 5. Okay. Aí fomos fazer fotos para um book de criança e tal. Só que os meus irmãos tinham 7 e 6 anos, eles estavam sem dente. Fazer foto. Faz do mais novo então, que ele tá com todos os dentes e tal, sorrisinho. Foi isso que valeu. Comecei a fazer, meus irmãos depois fizeram, tal, mas minha irmã fez 2 ou 3 comerciais, meu irmão também foi fazer um teste uma vez, falou, não quero nunca mais fazer esse negócio. E eu comecei a fazer comercial atrás de comercial. O primeiro comercial que eu fiz na minha vida era com o Sérgio Malandro, que era um ícone da infância brasileira. Eu fiquei maluco, talvez isso tenha uma grande influência de eu querer continuar fazendo. Sim. E um desses testes, em vez de ser para um comercial, um dia era para uma peça, com o Paulo Altran, com a Laura Cardoso, a Karen Rodrigues, são monstros do teatro brasileiro. Só que para mim, eu tinha 8 anos, para mim, quem é Paulo Altran? É igual. Fui lá, fui fazer o teste. Era uma senhora que estava lá, não é? Acabou. Mas foi aprovado e tal, fizemos essa peça durante 2 anos e meio. No elenco dessa peça tinha alguns dubladores. Invariavelmente, por causa da publicidade, eu tinha que ir em estúdios para
gravar a locução, o spot do comercial. E eles indicavam pra minha mãe, falavam, pô, leva ele pra dublar, precisa de criança. Era uma fase que a dublagem tava mudando. A maioria dos adultos faziam crianças. E aí começou a exigir-se que crianças façam crianças. Fizessem crianças, faz sentido. E tinha pouquíssimas. Quando eu comecei a dublar, tinha o Wendel, o Hermes, tinha o Wagner, o Rodrigo, tinha pouquíssimas crianças que dublavam. E a Alamo, por sorte também, que era um estúdio de São Paulo que hoje não existe mais, mas que foi durante a década de 60, 70, 80, até os anos 2000, foi... Estúdio grande, né? O maior de São Paulo. Muito perto. Tipo, eu via da janela do meu... Tu és de São Paulo, é isso? De São Paulo. Muito perto, assim, eu via Alamo. Aí, quando essa peça terminou, a gente ficou 2 anos e meio em cartaz. Falei, mãe, vamos ver agora o negócio da dublagem. Tô aqui e tal, por que não? Fiz um estágio de dublagem que nada mais é do que assistir dublagem depois da escola e nunca mais parei. Isso, fiz o teste na sexta-feira e tal, e comecei a dublar sem parar. Eventualmente, isso talvez tenha me ocupado mais. Eu não fui tanto... Fiz uma formação de teatro lá no CPT e tal, fiz alguns filmes, outras peças, mas o que eu mais fiz... Mas como já estavas numa carreira de dublagem, acabaste por... Porque eu acabava ocupando meu tempo. E essa coisa de publicidade, fazer teste, você fica a tarde inteira lá pra fazer... Né? Falei, eu vou ficar no estúdio dublando, que eu adquiro experiência, tô trabalhando, tô fazendo alguma coisa. E diz uma coisa, e quando começaste com os 5 anitos, tu ainda agora disseste, por exemplo, que algumas das atrizes grandes no Brasil para ti eram senhoras, que lá estavam. O que é que tu sentias como criança? Tu tens ideia do que é que pensavas nessa altura? De como é que tu te relacionavas com a fama e com esse universo? Porque era teatro, então, tipo, às vezes quando eu fazia alguma publicidade mais famosa que passava na novela, das 9 e tal, o pessoal às vezes me reconhecia, mas era muito pontual, assim, não tive um contato com fama. O que deve de ser é estar na escola com crianças da tua idade e eles saberem que tu és a voz de tal personagem, de tal série. Isso deve ter dado muito trabalho. Nem tanto, porque na época de escola mesmo, criancinha, assim, mais 8, 9 anos, não dublava ainda. Mas eu era o garoto Colgate, que era uma época de pasta de dente, que eu peguei uma campanha e só podia fazer propaganda da Colgate e tal, então minha infância inteira foi chamada de Colgate. E na época da adolescência, Pokémon, eu comecei a dublar Pokémon, tinha 15 anos. Diz a personagem. Mas quem é o moleque de 15 anos que assume que assiste Pokémon? O Ricardo estava a pedir para tu dizeres o personagem que dubraste. É Ash Ketchum, não é uma personagem qualquer, é só a personagem principal. Os meus amigos, o franchise inteiro. Começávamos isto por ordem cronológica e saber qual foi o teu primeiro trabalho eu acho que de animes mesmo foi o Pokémon mesmo. Mas eu já dublava antes, mas quando você começa a dublar, já fazia alguns personagens que é o garoto da escola, menino 2. Mas em que seriados, em que séries, em que filmes? A série que eu fiz chamava Little Wizard, que era uma adaptação do Mágico de Oz. Eu lembro que eu fazia o Jack, cabeça de abóbora, sei lá. Mas isso era uma produção brasileira, não é? Não, era dobragem. Dobragem não fazia sentido que fosse, claro. Sim. Disparate. Mas o primeiro anime, assim, a primeira... Talvez eu tenha... Não sei se... Eu fiz uma ponta no Akira, mas eu acho que mais velho ainda. Eu acho que o começo foi Pokémon mesmo. A primeira série. E começaste pelo live action ou começaram a meter-te em desenhos animados? O meu teste pra dublagem foi uma cena de Rugrats, Os Anjinhos. Mas o primeiro filme que eu dublei é um filme chamado A Cor da Fúria, com o John Travolta, sei lá, que eu fazia o filho dele, mas eu também falei papai. Nada muito... Claro. Nada complexo. Sim. Que exigisse-me decorar muito texto ou etc. E você recebe texto na hora, você nem sabe o que você vai fazer. Assim, E durante estes anos já tiveste a oportunidade de fazer animação japonesa, animação americana, séries de televisão, cinema, documentário, jogos de computador, não é? Jogos gaming. Sim. Que deve de ser completamente, os jogos devem de ser completamente diferentes, não? Agora tá mais se aproximando da dublagem, porque nos jogos é muito interativo e às vezes entram filmes que você interage, então você acaba tendo que dublar. Mas não tem a questão do sincronismo. A gente vai mais pela wave mesmo, na tela. 2 segundos, 3 segundos, escuta esta linha... e reproduz, escuta e reproduz. É mais mecânico, assim. Não tem tanto, você não tem que correr atrás de boca. Essa é a única diferença. Fábio, que estavas a dizer há bocadinho, tu estavas a dizer que passaste por ir por uma fase onde não querias admitir que dobravas o Pokémon. Não, é que eu não tinha problema com isso na escola. Tipo, o cara do Pokémon, porque quem assistia em teoria eram as crianças. Tipo, já tinha 15 anos. Quem vai falar que eu tenho que assisto Pokémon? Pokémon é coisa de criança. E não era exatamente a minha voz, é uma voz diferente e tal. Quando eu tinha 15 anos eu não forçava tanto, hoje eu forço muito mais pra fazer. Claro, então as pessoas não reconheciam, assim, paralelamente, uns 2 anos depois começou o Dragon Ball. E aí já tinha os caras que falavam, Dragon Ball, bem louco. Aí já eras o Krillin, que vocês chamam Kuririn. Exato. Mas aí também é uma fatia, são os geeks. Não é tão... Tipo, agora popularizou mais, mas na época, 2000 e pouco, sei lá, 2005, 2000... Era uma coisa ainda que era considerado uma coisa assim. para miúdos, não é? Sim. Ok. E não te cruzavas então tanto com... Não tinha problemas com isso, as pessoas não reconheciam. Até hoje, assim, não sou reconhecido, não vejo. Acho.
Também é difícil, lá está, quando o que tu fazes mais é voice acting ou dublagem, é mais complicado. Sim, a parte disso, não é o mesmo, por exemplo, cá em Portugal, que dobramos meia dúzia de séries, os actores de dobragem quase todos conhecem-se entre eles e nós conhecemos-los porque o mesmo que mete o mesmo que mete são os mesmos porque são meia dúzia deles. Num sítio como o Brasil, que dobram tanto material, precisam de uma equipa, vamos chamar de alguma maneira, de dobradores. Eu não sei se São Paulo ou Rio de Janeiro tem tanta gente como o país inteiro aqui. Sim, São Paulo está com 18 milhões de habitantes. Nós temos só meio milhão, acho que o mercado de dublagem era concentrado em São Paulo e Rio, e hoje está mais pulverizado, porque é isso, hoje você compra um computador, um microfone, você tem um estúdio em casa. Em casa, claro. Então, agora já tem coisas em Brasília, tem coisa no Sul, tem coisa... existem outros mercados menores que estão surgindo, assim. Eu acho até ótimo, acho que tem que ter mesmo. No voice acting há uma coisa que me faz muita confusão. Quando se faz teatro ou cinema, há características físicas que se podem mudar. E se há algumas personagens são mais genéricas para outras que têm um papel mais fulcral numa história, tem que haver uma diferenciação, pelo menos da voz e como é que ela se pode transformar. Como é que tu escolhes ou que mudanças é que tu assumes numa personagem no que toca à voz para encontrar... A referência sempre é o original. Certa, claro. Você tem que tentar se aproximar tanto em timbre quanto em atuação ao que já está lá, para tentar desvirtuar o máximo possível. Então já tem uma referência, a obra já está pronta. Ok, não vais fazer língua. Conta que o Ash sei lá, uma rapariga. Uma rapariga ou mas não, no Japão, velhote. Muito portuguesa. No Japão que é um careta, que é uma pessoa extremamente séria. No Japão é uma mulher que faz. Okay. Mas na verdade, aliás, o processo criativo os originais no Japão, lá está, estavas a dizer, não é? São várias vezes feitos por mulheres. Sim, mas isso... o Bart é uma mulher. O Son Goku, olha... Mas isso é também porque dá-se a ideia... A maioria e estamos a falar dessas séries, e se vemos, são praticamente adultos. As equipas de dobragem são todas pessoas adultas. Sim. Não muitas vezes se utiliza... Às vezes utiliza-se, não, mas não é tão regular, principalmente em séries as quais vão ter que ter uma continuidade muito grande. Se vamos ver nos animes, é raro ver uma criança fazer dobragem em séries populares ou até nos Estados Unidos em séries também populares. Que acontece? É mais no cinema que isso acontece. O que acontece? Sim. É mais fácil encontrar uma mulher a pôr um timbre de voz que se aproxime a um miúdo, uma criança, muito novo, que um homem descer a timbre de voz. E o trabalho infantil está cada vez mais regulamentado também. Hoje no Brasil tem um problema. Menor de 16 hoje não pode dublar. Nós tivemos aqui alguns problemas com isso, com o Saúl, aquele do bacalhau, não pode ficar no estúdio até depois das 6 da tarde. Tem várias regras, assim, que na minha... É engraçado, eu falei, na minha época não tinha, mas não tinha mesmo. Podia ficar gravando. Na Idade Média havia uma maneira muito fácil de resolver isto, que eram os castrati. Não era que cortavam-se os testículos das pessoas. Vai falar fino para sempre. Sim, agora. Também as pessoas conseguem fazer, eu acho que consegues também, um pequeno truque nas cordas vocais. Não consegues falar assim. Sim, você faz falsete. O Ricardo, por acaso, tem imenso jeito também para estas coisas. Mas ainda tem os meus testículos. Achas tu? Sim. Tu não sabes bem o que é que são provas. Não quero. Mas falando dessas regulamentações, há uma situação engraçada nos Estados Unidos a esse nível, na qual as crianças muito pequenas, normalmente para séries de televisão, costumam contratar gêmeos. Porque como só podem filmar um número de horas limitado, como tem gêmeos... Gravam com um e depois gravam com o outro. Exatamente, duplicam o número de horas de filmagem. Essa peça que eu fiz com 8 anos também, foi aprovado eu e um outro garoto, justamente por isso. Para o mesmo papel? Eu fazia quinta e sábado, ele fazia sexta e domingo. Que espetáculo. Porque era um personagem muito grande e porque a gente depois começou a viajar pelo país para não faltar, para ninguém cotidiano e tal. Claro. Tu foste conseguir conciliar, um grande amigo meu, assim, conseguiste conciliar os estudos... meu irmão. E surgem essas relações, claro. Incrível. Claro. O louco dessa profissão é meio isso. Você vai montar uma peça, as pessoas ficam muito íntimas. Você cria uma intimidade, acabou a peça. Uma família, né? Mas algumas pessoas ficam, de fato. O Rafael está na minha vida até hoje. Assim, e no caso do Pokémon, não sei se tens gravado com algumas pessoas que sim, mas têm gravado, que hoje ainda gravam, não é? Sim, embora o mercado brasileiro seja maior, também é muito restrito. Dentro dos atores, os dubladores são uma panela, assim, o pessoal fala. Até os atores de teatro e cinema falam assim, pô, até queria dublar, mas é difícil de entrar tal. É difícil de entrar mesmo, porque é uma técnica muito específica, é difícil de fazer. Muitas vezes tem muitos atores do teatro que tentam, vou lá tentar, apanha, não consegue. Não é fácil, pois. E acaba restringindo, mesmo sendo um mercado grande, em São Paulo, hoje que pulverizou, você deve ter 500, 600 dubladores. No Rio de Janeiro é a mesma coisa. Então, um universo de 1000 atores para toda a programação global. Assim, e lá
está. Repete tanto também no voice acting é aquilo que vocês diziam e que tu dizias que, portanto, interpretar o personagem com a voz só, não é? E transmitir não só o que ele diz, mas também o que ele sente, não é? E as uma emoções. pré-condição para você ser dublador, se você é maior de 18 anos, você tem que ser ator, você tem que ter um DRT, você tem que ter uma formação. Claro. Então, tipo, todo dublador é ator, mas nem todo ator é dublador. Tem essa pré-condição. Agora, neste verão tive a oportunidade de falar com uma querida dobraxen portuguesa que tivemos todos. Sim, comentou-me que tem uma grande... Em Portugal agora está a ver, como acontece nos Estados Unidos, aquela ideia de meter actores populares... Atores ou modelos ou desportistas. Sim. Personalidades em papéis principais como dobradores de filmes de animação. Resulta muito mal. E eles dizem, já não há assim muito trabalho cá, por acaso relativamente pouco, há poucos profissionais, se ainda por cima retiram esse trabalho utilizando pessoas que nem sequer têm a formação nem a capacidade. Eles demoram mais, eles custam mais, mas é uma e o trabalho muitas vezes não é tão bem feito. Na maioria das vezes não, mas ao mesmo tempo está lá registrado, está todo mundo vendo, então o cara arca com as consequências do trabalho dele, porém vai haver toda uma ação de marketing por acima dele, ele vai divulgar o filme para as pessoas irem assistir ele fazendo aquilo. Ele não é um dublador e tal, mas ao mesmo tempo fala-se de dublagem. Então as pessoas chamam a atenção pro trabalho. Eu não acho ruim, porque são coisas bem pontuais também, eu acho. E, exatamente, se ficar horrível, ficou horrível. Mostrou também, tá vendo? Botou o cara que não era pra fazer. Mas eu acho que qualquer um, se for convidado pra fazer, vai aceitar e deveria aceitar. É muito legal. Claro. Deve ser uma experiência super gratificante, então, sem dúvida nenhuma. São coisas tão... Acho que não influencia tanto assim. Não é sim, bom, isso... No Brasil talvez não influencie tanto. Aqui talvez... Porque o mercado é muito pequeno. Sim, claro. Uma coisa... Mas o pessoal fica muito bravo também. Tem gente que fica... Como assim? Ganham cachês astronômicos, demora o triplo, fica... Como assim? E os dubladores? Tá? Mas não... É uma coisa que nós sentimos também. Sindicato dos dubladores. Uma coisa, Fábio, duas perguntas. Sendo a primeira, como é que é dobrar o Ash, neste caso, durante 20 anos? Ainda estás a 16. É o trabalho de uma vida, é o trabalho de uma vida, quase. De meia vida. Eu fui demitido. Tem que ser ainda pior dobrar o Pikachu durante 16 anos. Isso é que deve ser muito difícil. O ideal é ser uma pessoa com 80 anos que começa a dobrar o Pikachu e que já não vai alterar a voz. É o que eu acho estranho. Por exemplo, é uma mulher e ela está amarradona a fazer. Mas deve ser incrível fazer o Pikachu. No cinema, a primeira vez que eu me lembro recentemente que cruzámos com isto foi com o Groot no Guardiões da Galáxia, né? Guardians of the Galaxy, e toda a gente fez um furor do caraças porque o Vin Diesel diz I am Groot 70 mil vezes. Mas acho que o Breno, pegando neste exemplo no caso de Pokémon, isso já acontecia desde 96. Não sei, mas os japoneses já faziam isso há algum tempo. Já faziam aquilo há uns anos. Mas é engraçado o processo criativo que utilizaram para o voz-off do Groot. Do Vin Diesel. O Vin Diesel sabia que tinha que dizer sempre I am Groot. Mas na verdade o que o James Gunn, o realizador, tinha escrito eram frases com a intenção mesmo. E ele tinha que substituir aquelas frases, que é um exercício engraçado. Tinha que tentar portanto, passar a ideia das emoções, não é? Portanto, dizia I am Groot quando queria dizer olha, vais morrer. 37 frases diferentes com a mesma. Exatamente. Deve ser um desafio interessante. Existe uma condição de trauma. E dá para perceber, é engraçado. Você fala a mesma coisa com intenções distintas e quis dizer outra coisa. Existe é bizarro. Uma condição de trauma ou psicológica que é muito engraçada, em que é engraçado, é muito mau, mas foi feito um texto sobre isso em que uma pessoa pode ou ter um AVC ou ter uma experiência muito traumática, dizer apenas uma frase. Também no Game of Thrones temos o Hodor, no caso só diz o nome Hodor, sim. Em que uma pessoa é exatamente isso. As pessoas, quando elas estão a pensar, elas estão a dizer coisas completamente diferentes, mas sai sempre aquela frase. Por exemplo, eu gosto de couves, e uma pessoa só diz eu gosto de couves e não diz mais nada. De alguma coisa, de algum trauma, né? Qualquer, sim. Top 10 de personagens, Fábio, para ti. Nossa, difícil. Misturando anime com cinema com etc. Com novelas, da vida, o que eu dublei ou da vida? Sim, da vida, sim. Com assim, os personagens que eu mais gosto na existência? Top 5, pá. Muita coisa. De dobragens, penso eu. Sim, de dobragens, do teu trabalho. Do teu trabalho. Eu sempre coloco o Ash num outro lugar inclassificável, porque é uma relação e tal. Amor-ódio? E agora acabou, já terminei. Tipo, não faço mais o Ash. Não faço mesmo mais. Fiz o último filme agora, tem uns 10 dias, fiz esse 18º filme, e aí não
faço mais. Nem que apareçam propostas, não? Não, já tá. A 19ª temporada acho que já está sendo feita no Rio de Janeiro. Ok. Porque eu vim pra cá, tá, o cara não quis ficar mandando pra cá. Claro. O 18º ano, o final eu gravei, fui pra Lisboa pra gravar. Aí não sei se ficou caro, sei lá, o cara lá, não, troca. Parece que vai trocar todo mundo, tá? Meio bafafá, não sei como isso vai dar. Eu até te queria perguntar, há pouco era isso. Desculpa, Ricardo. Já repetes a tua pergunta. Sim, era como é que tu foste conseguindo relacionar a tua carreira com a dublagem? Achas que perdeste anos com isso? Acho que sim, tiveste dificuldade? Eu acabei fazendo muito isso a ponto disso. Eu dei um jeito de parar minha vida agora pra vir pra cá pra fazer uma faculdade. Eu tranquei 2. Eu acabei fazendo muitas coisas. Acabei deixando de... É isso, eu estava fazendo... Passei a minha adolescência, a minha infância inteira dentro de um estúdio. Pois dublando. É isso. Sim. Teve seus prós e seus contras, exatamente. Sim, claro. Hoje, eu tô com meus 30 anos, tenho 20 de carreira. É bom, não acho ruim. Não, é espetacular, fantástico. é amazing. Em termos profissionais, é sem dúvida fantástico. Em termos pessoais e emotivos, pode ser diferente. Tem seus, claro, trabalho isso diariamente, mas é bom, não acho dos males o menor. Assim, o que o Breno estava a dizer também, como é que foi a tua vida pessoal, exatamente, por exemplo, escolar também, académica, como é que conseguiste conciliar em paralelo com a dobragem e escola? Tipo, nunca tiveste problemas? Nunca tive problema, passei de ano sempre, entrei na faculdade, mas não, tranquei 2 faculdades, fiz cinema primeiro, fiz 1 ano só, aí parei, depois fui fazer letras. Não, mas isso é um percurso normal para quase toda a gente. Porque eu tinha um questionamento, eu lembro a hora que eu falei. Mas influenciou então muito as tuas decisões, não é? Sim. Se calhar se não fizesses dobragem, podias ter ido para outra área, não sabes? Não é? Também um momento também que eu escolhi continuar fazendo isso, que era bem essa época de vestibular. Eu falei assim, porque eu gosto muito de bicho. Eu falei, quero ser veterinário. Eu falei assim, então tá, vou prestar um vestibular para veterinária ou vou fazer cinema e continuar na minha área e tal. Só que eu tava com 18, mas já tinha, querendo ou não, 13 de carreira. Falei, sim. Acho que não, vou investir nisso. Deve ter amadurecido muito mais rápido que uma criança que não começou a trabalhar aos 11. Faço cursos livres sou auxiliar de veterinário, posso fazer cursos paralelos, não preciso ter uma formação. Por amor à camisola, não é? Ao fim e ao cabo. Se isso tá rolando, tá dando certo, e eu acho muito legal, eu gosto muito de dublar, de fazer essas coisas e tal. Então, teve um momento de escolha, assim, lá pelos 17, 18 anos, que eu falei, não, é isso, vamos trabalhar isso. Vir pra cá também, eu quero muito, nos meus trabalhos já desde esse primeiro semestre, tô escrevendo sobre dublagem, eu queria desenvolver, tem um método, tem uma questão, porque no Brasil mesmo, imagino que aqui também, não existe uma regulamentação. Sim. O dublador tá dentro do guarda-chuva do ator, mas a relação é esquisita, não é a mesma relação de trabalho. Não é mesmo, Você chega, grava, vai embora, tem a questão do direito autoral, tem a questão do direito conexo, e não tá regulamentado. Então Ou seja, se tu crias uma voz particular para um personagem, se calhar aquela voz devia ser tua. Não nada devia garante. não devia poder entrar um personagem e imitar a tua voz. Nada garante que eu vou fazer o Ash minha vida inteira, dito e feito. Agora, a partir da próxima temporada é um outro cara fazendo. Paciência. Queria te perguntar, Fábio, tu passaste de dobragem também para produção, já foste diretor de certos animes. Sim, comecei a dirigir com uns 21, 22 lá na aula. Explica-me como é que foi essa transição e como é que foi depois o trabalhar no backstage, digamos. Você reaprende a dublar. E a outra foi meio uma consequência. Eu já estava na Alamo, comecei na Alamo, então eu já dublava há uns 10, 12 anos. E foi justamente no começo do Animax. Foi o Animax, que era um canal de 24 horas por dia de animação japonesa. Que o Animax foi a mudança, a transição de outro canal que já existia também no Brasil e na América do Sul, era o Locomotion. Exatamente, o Locomotion é que depois fez a transição e passou para ser Animax, onde eu vi algumas dobragens não assim tão agradáveis. Eles mandaram sabes que nós em Portugal também, desculpa interromper, não somos grandes fãs de dobragens, por norma. Nós estamos habituados desde muito cedo a ver os filmes na língua original e a ver com legendas. Eu, por exemplo, mesmo nos anos 80, os desenhos animados que era suposto ser para nós que acordávamos às 8 da manhã, exatamente, os desenhos animados estavam legendados. É verdade. A primeira vez que eu vi Conan, o Rapaz do Futuro, e foi quando tinha 5 anos, o Conan não era dobrado, era em japonês com legendas. A primeira vez que vi Cavaleiros do Zodíaco, isso em TV aberta, também não tinha. Não era canal a cabo, era TV aberta. Era. Então no Brasil isso não acontece. Você não tem em Portugal um canal é muito aberto raro fazer passando legenda, assim.
Aliás, começou recentemente e começou mesmo com a animação, porque o cinema continua a não ser dobrado e as séries continuam a não ser. Portugal não tem uma tradição muito grande na dobragem. Espanha, por exemplo, que é o nosso país vizinho, já tem uma tradução, já tem uma relação gigantesca. Sim, uma relação política. Eles traduzem os nomes. Por exemplo, Rolling Stones chamam pedra rolante. Não, isso é mito urbano. É mito urbano? É mito urbano. Pode ser, é possível. Não, é mito urbano. Há uma diferença, isto tudo tem a ver com vários nomes e depois dá um exemplo que é exatamente, que é verdade, que é assim, um nome de uma banda, que são os U2, U2. Chamam-lhe U2, mas é pelo simples facto de que tu tens um 1 e um 2. Sim. E se tu lês U2. Sim, mas tipo, em português nós não chamamos aos U2 U2. Não, mas eu estou a falar só a nível de linguagem. Tu tens um 1 e um 2. Ou seja, não te dizem de onde é que vem esta banda. Deixem-me só dizer uma coisa aqui, e não quero ser mau. O Francisco está-se a defender. Não é defender. Apanhei-te. Não é defender. Ok, mas eu acredito que seja um mito urbano, sim. Não. Eu tenho descoberto muitos mitos urbanos. Os ovos, por exemplo, não fazem colesterol. A não ser que sejam fritos. Eu vou dizer, os YouTube normalmente dizem o 2. Os ACDC normalmente dizem ACDC. Ok. Porque são. Não, eu estava só a querer dizer. Que... Agora, Rolling Stones, ninguém lhe chama Pedra Rolantes. Até porque. Mas é pena. Também não são lá as cucarachas. Até porque eu na altura que era adolescente, se me pusessem os Rolling Stones em inglês e me dissessem traduce isto para espanhol, eu se calhar olhava e dizia, opa, não sei o que quer dizer isto. Por isso era muito difícil que eu chamasse Pedra Rolantes, porque nem sequer saberia traduzir, porque o inglês da minha altura, de quando eu tinha 14 anos ou 13 anos, faz todo o sentido que seja um mito urbano, é quase como, portanto, não se pode dizer que é uma mentira, ou seja, é um exagero numa tentativa de mostrar o que acontece muitas vezes. A verdade é que... pega um caso isolado e tenta generalizar. Sim, exatamente. A verdade é que Portugal não tem uma tradição muito grande na dobragem. É isso. Eu acredito que tem que ter, não uma tradição, mas eu acho que todo filme tem que ser dublado, independente de qualquer língua, assim, tem que ser opção. Você pode ver o filme na língua original, você pode ver ele dublado, você pode ver legendado. O que eu considero indiscutível é o fator. Você vê um filme legendado, você lê o filme, indiscutivelmente. A sua atenção está voltada para um quarto da tela e a sua visão periférica se encarrega dos outros 75%. Então, a sua experiência é comprometida. A não ser que você entenda perfeitamente o inglês, e aí você vê sem nada, você escuta no áudio, ou qualquer língua que seja. De outra forma, sim, você está lendo o filme. E aí eu gosto de ler filme também. Eu vejo muito filme legendado. Mas talvez por causa do meu trabalho, porque eu conheço as pessoas e quero também... faz parte do trabalho e tal, eu acabo assistindo 2 vezes. Então eu vejo dublado, vejo legendado. Mas acredito que é uma questão de gosto, mas que é indiscutível que a experiência é alterada de um filme legendado para um filme dublado, sem dúvida nenhuma. E tem a questão dos analfabetos, tem a questão de inclusão. Sim. Então acho que potencializa, em vez de empobrecer, uma dublagem bem feita enriquece a obra e potencializa. Sem dúvida, ela. Uma dublagem bem feita é importante, e é importante focar esse ponto, sem dúvida nenhuma. Faz toda a diferença. Sim. E nós lá também temos tido a infelicidade de ter muitas dobragens muito mais. O ideal é que ela não seja percebida, né? É reconhecida como uma das melhores dobragens feitas em Portugal. Ainda agora o Francisco disse que afinal que não era assim tão boa, mas sim, mas já era reconhecida. Não é ser tão bom. Eu estou a dizer, para mim... A generalidade do público. É verdade. Eu gostei muito. Eu gostei muito. E ela tem que ser discreta. A dublagem não pode chamar atenção. O ideal é que você está dublada mesmo. Não, até porque quando a dublagem não chama dublagem, atenção. e tu corriges-me se eu estiver enganado, não é? Porque não sou um profissional da área. É uma ideia que tenho, é extremamente importante. Lá está. Quando o autor escreveu e encenou, dirigiu a série, e quando escolheram o ator que ia dar a voz ao personagem, quando falamos de uma animação, não é? Ele escolhe mediante certos atributos, não é? Portanto, este personagem, lá está, olha, como eu dizia há pouco, antes de gravarmos do Cisne, o Cisne era um personagem frio, e a relação que ele tinha com a mãe, lá está, era um amor quase doente, e era importante que a voz, o tom de voz, não é? E a emoção que ele carregava quando falava sobre isso, que tivesse uma determinada característica. Portanto, quando a dobragem é bem feita, o você autor... Você consegue transmitir. Exatamente, vai transmitir o mesmo. Não é? Está lá, mas tu não sais do filme para dizer que música é. Claro, criticar o trabalho da dublagem generalizada, não gosto de dublagem, ela é um tanto também
também questionável, porque todo filme passa por um processo de dublagem invariável, sim ou não. Mesmo seja o próprio ator dublando ele mesmo. Sim, exatamente. Você não faz um longa captando o som direto o tempo inteiro. Então você fala, não gosta de filme dublado, você não gosta de filme. Então, é verdade. Porque todo filme é dublado. Não gosta de tradução e dublagem. Então vamos conversar sobre isso. Aí já é outro assunto. E é bizarro porque algumas pessoas perguntavam-me, mas tu quando estavas a viver em Espanha não te dava confusão a dobragem? A nível da diferença entre que o ator está a falar e o som que do outro ator que está a falar por cima? E a minha resposta foi: olha, até que depois de me acostumar a ver filme legendado, nunca tinha dado absolutamente por nada. Nem tinhas pensado nisso? Nem tinha pensado nisso. Se tu me dissesses que a voz que realmente do Schwarzenegger era daquele homenzinho, que era um homenzinho, agora não me lembro do nome, mas um actor de dobragem muito conhecido, mete a voz do Schwarzenegger, do Clint Eastwood, do Bruce Willis, e se me disseres, olha, a voz deste é esse, e eu... Nem nunca tinhas pensado nisso. Eu estou a ouvir e para mim é a voz que está a sair o Schwarzenegger. Mas também ficaste surpreendido quando soubeste que ele dizia hasta la vista. Mas depois tem aquelas nuances. Depois de visto o filme agora no original, se depois vou agora meter essa dobragem, fico a dizer: já vais perceber alguma coisa. Aqui não, algo que não bate certo. Mas lá está, quando a dobragem é bem feita. E aí nessa hora você poderia optar por. Fiz o filme inteiro em português, mas essa frase ela é tão emblemática, ela é tão forte que você, mesmo que o cara em português fale hasta la vista, baby. Em espanhol disse hasta la vista, baby. Claro, não até porque aquilo é espanhol. Agora, é só um caso particular, só acontece isso na espanhola. Não, mas hasta la vista, baby. Mas há situações, eu lembro-me de a dobragem de Cardcaptor Sakura em espanhol. Há uma personagem que anda com a Sakura, que é um bichinho de cor amarelo, que no original, em japonês, tem sotaque de Osaka. Que para diferenciar, tem uma fonética diferente a hora de falar. Quando dobraram em espanhol, puseram-lhe sotaque mexicano. Que era para dar aquela mesma ideia. Faz sentido. De ter uma maneira de falar diferente. Que acabou por acontecer sem querer com o Dragon Ball cá em Portugal, não é? Era alentejano, portista, açoriano. Mas aconteceu muitas vezes. Algarvio. O caso mais flagrante é se calhar o do Shrek. O Shrek é uma personagem com sotaque irlandês. Que aqui puseram aqui é montanha. É verdade. Há quem faça no Brasil esse link, às vezes quando numa produção americana fazem brincadeira com sotaque inglês. E aí colocam brasileiro Brasil, brasileiro português. Há quem, eu não sei como eu faria, nunca tive que lidar com essa situação, mas não sei se eu escolheria por isso, assim, fazer o cara falar português PT, não português BR. A diferença entre o inglês do Reino Unido e americano? Não, acho que talvez seja mais sonora mesmo. A do português brasileiro, português, acho que tem uma coisa mais de... Agora unificou mais ainda, depois de 2012, lá com o acordo, ficou, as diferenças diminuíram. Mas mais escrita do que fonética. Sim. Fábio, tens alguma situação peculiar ou que tenha ficado na memória em dobragem? Engraçada, estranha, bizarra, como queiras? Uma vez caiu-te uma coisa no dedo do pé e tu deste um gritinho e ele ficou gravado. Não, que eu lembro quando eu ainda dublava criança e tal, a gente não tinha, ainda o processo era analógico, não tinha computador, tal, a gente fazia na fita, então tinha que sincronizar e tal. Então, a gente gravava junto. Hoje em dia os dubladores gravam todos separados, cada vez. Mas naquela época a gente juntava 3, 4 microfones. Tinha mais piada, assim, né? Era melhor, eu preferia também, mas era mais difícil, tinha menos... Em termos técnicos era mais complexo. Para vocês, se calhar, podia ser mais interessante. Se um errava, tinha que fazer todo mundo de novo. E muitas vezes por isso, programou, tem esses 4 episódios, tá, mas às vezes meu personagem não aparecia. Então eu me chamava, Fábio, você precisa ficar aqui hoje, das 2 às 6. E eu não tinha uma fala. Estava só da companhia. E eu, então, às vezes que não dava, eu tinha que gravar de madrugada. Tem uma gravação na BKS de madrugada. Tipo, o moleque indo gravar às 2 da manhã, assim. E lá é conhecido por ser uma coisa com... Tem uns fantasmas e tal, umas fotos. Então, essas situações foram engraçadas. E as pessoas se conhecem muito, assim, são muito íntimos, assim, são poucas pessoas que acabam dublando, assim, em São Paulo, pelo menos, que é onde eu acho que eu posso falar. Então, tem muita coisa particular mesmo, as pessoas viram uma família, assim, eu gosto bastante. Diz-me uma coisa, tu, os personagens que fizeste, tu achas que por coincidência fizeste sempre personagem que gostaste? Que gostavas mesmo, ou seja, quando depois vias o personagem, ou antes vias o personagem, dizias sim, identifico-me com este personagem, ou gosto dele, ou gosto desta série, gosto deste filme, ou não, ou tiveste alguns em que tiveste que fazer e não tiveste tanto amor, mas fizeste-lo profissionalmente?
Eu já passei por isso com o próprio Pokémon. Tipo, nem sempre foi incrível. Eu lembro de época de falar, que saco gravar esse desenho ainda, chato. Mas eu acho que eu tenho muita sorte, assim. A maioria dos personagens que eu fiz, gosto muito, assim, acho... Até Glee. Mas achei muito... acho legal. Achas que o teu trabalho, de alguma forma, influenciou os teus gostos naquilo que tu consomes pessoalmente, fora do trabalho? Em termos de séries ou acho filmes? Que ampliou, abriu um leque, assim. Mas batem certo, normalmente o tipo de séries que tu acabas por dobrar de anime seria algo que por ti irias procurar? Não e acabas por assistir? Eu acho que não, porque a minha série preferida, por sorte, eu faço, então aconteceu. Mas não sei se eu iria procurar Evangelion, por exemplo, que é a série que eu mais piro, assim. Não sei se eu não dublasse, eu iria atrás dos filmes que não foram dublados. E tu no Evangelion fizeste o Shinji, não é? Sim. Que é o personagem principal, mais uma vez. Tem uma outra que é Bokurano, que é meio similar. Bokurano, essas mechas, assim. Que vem também de, sei lá, do Dai Leon, do Jaspion, assim. Então tem uma coisa que são os desenhos que eu gosto. Não sei se eu iria procurar Evangelion se eu não dublasse. Mas o fato de eu dublar fez eu ir além da dublagem. Fez eu ir procurar os filmes que não foram dublados. Eu tenho os VHS em casa de Evangelion. Não tenho nem o tocador mais, mas as fitas ainda tenho. E tu procuras vozes diferentes conforme o personagem, é isso? O ideal é... Sempre eu tenho a referência do original, que é em teoria que eu tenho mais que me aproximar. Eu estou a dizer... Mas se tem essa liberdade, sim. Eu estava a falar de... Ou seja, isto faz... É claro que sim, mas ao mesmo tempo queria que tu respondesses... de personagem para personagem. De Shinji tens uma voz completamente diferente para um personagem e para outro. Se calhar, se não soubéssemos, não conseguimos reconhecer, não? Sim, Queres fazer dois exemplos? A do Shinji, faz muito tempo que eu não faço. A Shinji é a minha voz normal, mas talvez um pouco mais leve, uma coisa mais assim. O Ash hoje ficou completamente diferente. O Ash... Faz um bocadinho, por favor. Pra eu falar como Ash, eu tenho que falar assim: Pokébola vai! Pikachu, choque do trovão agora! É outro registro. Mas quando eu tinha 15 anos não forçava tanto. Era muito parecido com o Shinji. Eu lembro de uma época que eu fazia o Ash e o Kuririn com a mesma voz, assim, muito parecido, mesmo timbre. E isso começou a me incomodar. Por sorte veio eu comecei a dublar o Dragon Ball por Z. E aí depois veio o GT, se não me engano. Aí eu falei, que bom, então já dá pra fazer mais a minha voz mesmo. Mais a tua. E eu também tava na minha transição de voz. Eu tava mudando de voz, saí de voz de criança. Isso influenciou a tua carreira também, não é? Sim, bastante. Claro. Houve algum projeto nacional, neste caso do Brasil, em que tu tenhas participado? Ou seja, não seja um projeto em que tu tenhas dobrado a voz, mas tenhas dado a voz original? Sim. É o que a gente... Até várias vezes vocês usaram o termo e a gente está tentando separar nesse momento, porque isso... A produção nacional brasileira nos últimos 4 ou 5 anos cresceu muito. Teve um decreto que tinha que ter programação nacional e tal, e começaram a fazer muitas animações. Então, nesse momento, o Brasil vive uma efervescência de animações. E aí a gente tenta distinguir com voice acting, voz original da dublagem. Porque ele se aproxima muito do teatro também. Você recebe o roteiro, junta 3 ou 4 atores no estúdio e sai fazendo. É fantástico. Atualmente tem o Undergrounds, que eu não sei nem se estreou, que é uma animação nacional. O Peixonauta, que é a primeira grande animação do Brasil, assim, eu acho, dessa nova fase. Undergrounds, Peixonauta, tinha mais uma. Acho que eu tô a Zika também, que é a história de uma menininha. E mais um outro que agora... E como método, alguma coisa que tu distingas? Eu acho que basicamente ele se aproxima mais do teatro. Se é mais livre, vocês têm liberdade de criar a voz. Aí você não tá tão você não tem uma boca te prendendo. A animação vai ser feita em cima da sua gravação. Então é outro processo. E é muito... Pro ator, eu acho que é um pouco... A dublagem dificulta e enriquece ao mesmo tempo, mas você fazer o tal do voice acting é muito mais legal. Se você não fazer o tal do overlapping, que é um falar em cima do outro, você tem que exatamente ter uma certa liberdade, mas de uma fala para outra você tem que dar um segundinho, não é realista, você não pode ficar atravessando. Se bem que hoje em dia a gente já consegue também. Eu tô gravando aqui, você aqui, e o seu mic não pega o meu, eu consigo também te atropelar e vai ter só o meu canal. Mas mesmo em São Paulo, são poucos estúdios que têm essa tecnologia ainda hoje. Mas pro ator, eu acho que voltou, é mais divertido. Que é uma coisa, na verdade, que resgata o começo da dublagem, que vem da radionovela, que são atores ao vivo também, mandando, e um cara fazendo foley ao vivo. Isso é muito mais próximo isto agora, não é? Agora voltou pra voz original, você se aproxima disso de novo. Você sai da extrema alienação, vai do trabalho que é o dublador lá, sozinho no estúdio, com o diretor e um técnico reproduzindo olhar falas, para a imagem, que às vezes cai numa coisa mecânica, por isso que às vezes muito dublador fala nananana, você vê que o cara tá cantando, porque encaixa, você começa a falar, você começa junto com o cara meio rápido, você vê que ele também vai ralentando pra falar junto, sabe? Você faz isso 4, 5, 8 horas no dia, no final você tá fazendo assim. Então, por isso que eu também tenho algumas questões de regulamentação, de dublagem. Tenho algumas ideias em relação a isso pra
tentar mudar também um pouco disso. Mas nem sei porque eu comecei a falar disso agora também. Olha, me perdi no caminho. Há uma coisa que se faz em Portugal e eu não sei o que é que sentes em relação a isso. Que é às vezes quando há planos de corte, ou seja, não estamos a ver a personagem, mas os atores de dobragem continuam a falar e fazem uma espécie de improviso fora. Isso acontece? Então eu sou contra, deve acontecer. Mas é que isso cá em Portugal faz muito e tenta-se acrescentar um improviso qualquer. Às vezes são os voice actors a quererem dizer não. O cara querendo meio assinar a obra. Isso eu fiz. Assim, mas eu acho que não, porque a obra tá pronta e o cara que fez aquilo e entregou daquele jeito ficou no mínimo uns 2 anos para aquilo sair daquele jeito. É muito você chegar numa tarde e pegar, vou trocar. É desrespeitador, não é? Em teatro há uma expressão que se chama o bebê mutilado, que é isso, tu tens um bebê, não é? Escreves uma peça, depois passas o bebê a alguém e alguém vai, olha, esta perna está aqui a mais. Porque o trabalho da dublagem ao mesmo tempo é rápido, pré-produção, gravação e treino, em 1 semana você faz. Claro. Então, mas Tiago, parece-me que queria explorar mais a questão. Porque de certeza que há um diretor de dobragem que está com essas pessoas e também se calhar poderá ser um incentivo ou a maneira como o diretor funciona, porque se ele não gosta também não deixava passar isso. É a escolha do diretor, sem dúvida. A figura do diretor é uma coisa que não é muito conhecida e que muitas vezes o cara, esse dublador é ruim. Bom, alguém aprovou aquilo. Ou pode ter tido uma má direção, ou a pessoa tinha uma ideia sobre aquela personagem e o diretor Pra mim a culpa sempre é da direção. Todas as coisas que dá errado é sempre culpa do diretor, porque ele aprovou aquilo. Ele falou, ok, valeu. Então troca o ator ou faz de novo até você ficar de um jeito... Sim, faz sentido. Pra mim, a responsabilidade está na direção mesmo. E muita gente nem sabe dessa figura, né? Acho que não existe. Aqui em Portugal eu percebo a diferença com o técnico. Aqui o técnico é muito mais diretor que no Brasil. Mas muito mais. A direção está muito para parte. Já fizeste dublagem cá em Portugal? Não para Portugal, mas para o Brasil. Tens gravado cá. Mas aí eu faço a tal da autodireção. Ficou eu o técnico. E aí que eu percebi também. O cara fala, não, vamos fazer outro. Pô, é uma outra relação. Assim, eu achei muito melhor. Claro. Foi também o que te entusiasmou também no que te trouxe aqui à técnica da RUC, não é? Que estás a fazer aqui a informação. É verdade. Aqui eu venho gravar algumas coisas do Underground, a gente ainda tem umas ADRs para fazer, e aí eu venho gravar aqui. O Pokémon, particularmente, tive que ir para Lisboa para gravar, porque é onde eles gravam, o estúdio deles, tal, também uma questão de confidencialidade, aí eu tenho que ir para lá. Mas eu vou também, é pertinho. Eu achei interessante em alguns dos DVDs que na altura comprei de anime, edições espanholas, vinha com... Isso para reparar o gosto que em alguns sítios se lhes dá aos actores de dobragem. Os extras que vinham nos DVDs era sobre a dobragem dos animes. E via-se tipo o processo todo e a importância do diretor de dobragem, que era quem assignava as vozes, quem dava direção sobre que tipo de voz ajuda queria com maior com isto, com e depois não só isso, senão normalmente era um actor o diretor de dobragem, um actor com uma certa experiência que era o encarregue de dar a voz normalmente aos extras. Então tinha tipo uma equipa de 4 ou 5 actores que davam a voz dos principais praticamente todos e depois 80 ou 90% das personagens extra era o diretor de dobragem que tinha que se dar o trabalho de arranjar vozes para eles todos, não? Que era uma trabalheira gigantesca. Isso parece-me espetacular. Eles fazem esse tipo de making off hoje justamente com aquela questão, quando vem um cara famoso e tal, então vamos falar. Mas neste caso era tudo equipa ninguém conhecido, até era para uma série. Para falar da dublagem. Para falar, até acho que foi The Full Metal Alchemist, da primeira série. O Brotherhood ou não? Não, a primeira série. Porque no Japão também o Fábio fez o grande volume da produção é nacional, é deles, então o status do dublador é outro. Eles não têm novela, eles têm anime. Outra situação com atores de dobragem que não são bem atores de dobragem, mas achei interessante ver, foi num pequeno making of de South Park, ver 3 pessoas, são 3 pessoas que fazem as vozes de todos e os fazem in situ, se refiro-me, os diálogos juntam-se 2, 3 dentro do estúdio, os 3 e fazem o script todo falado, a rirem-se pelo meio porque depois cortam aquelas partes que interessam e animam. E é interessante porque o episódio completo demora 6 dias sem fazer. Estou a falar argumento, 20 minutos, animação, tudo, tipo, desde o dia fizeram que se de propósito para que se fosse assim. 6 dias. Não é à toa que é o desenho que é incrível. É verdade. Mas eles têm essa questão, a boca do South Park é um negócio preto piscando, um quadrado preto. Era impossível fazer isso. E a própria animação, aquilo mas é brincadeira de crianças animadas. É engraçado, ainda tens os bonecos canadianos que a cabeça abre assim ao meio, é muito engraçado. Queria perguntar uma coisa, Fábio. Não te esqueças do top 5.
Top 5, força no top 5. E depois queria também que falasses um bocadinho sobre o facto de tu seres a pessoa que interpreta Michael Cera no Brasil. Sim. Mas primeiro o top 5, se não te importar. Se já tiveres feito, não sei se. Não sei inventa também. aí, não faz mal. Não é nisso, não. Pode não ser o tirando o verdadeiro. Ash, vai. Eu gosto. Tem uma animação que chama Hey Arnold. Que não é japonesa, assim, que eu gosto muito. Da Nickelodeon. Hey Arnold. Eu gosto muito do Arnold, é um personagem que eu gosto muito. Tu eras o Arnold? Sim. Uau! Tu és gostava muito. Não. Mas calha muitas vezes. Mas porque isso? Eu tinha meia idade certa, estava no lugar certo. Estava na aula. É gangster também, sim. Mas eu estava meio na hora certa, no lugar certo. Por causa da Alamo. Até começamos a falar disso, que a Animax mandou tudo pra Alamo. E aí foi quando eu comecei a dirigir, porque faltou estúdio, faltou diretor, faltou tudo. Tu quando fazias direção de dobragem, não é? Sim. Ok. Vai, o Arnold, talvez, tirando o Ash, aí vem o Arnold, Kuririn, acho incrível, Shinji, acho incrível. O Ichigo, acho fantástico. Sim. Ok, fizeste o Ichigo também? Sim, mais uma personagem principal. Mais outra personagem Coincidência. Não, fez, por exemplo, o Echizen de Prince of Tennis, que foi uma das séries que também gostei imenso. E que é um clássico conhecidíssimo. No Hunter x Hunter fizeste quem? No Hunter x Hunter, o Killua. Killua, isso. Então é outro personagem também principal, claro. E aí eu coloco o Michael Cera, assim, acho que é um ator que eu gosto do trabalho dele e tive a felicidade de fazer a maioria dos filmes dele. Já o conheceste pessoalmente? Como é que aconteceu o processo de acabares de dobrar a voz dele? Foi também casting? Alguém pegou um filme com o Michael Cera e me escalou e falou, não, o Fábio faz. Fizeste o Scott Pilgrim? Fez. Eu já vi. O Nora ia ficar muito contente. Sim. Scott Pilgrim é meu xodó, é um filme que eu fiz o Michael Cera. Todos nós somos fãs do filme. De dirigir dublado, a versão brasileira de direção minha. Dobraste o jogo de Scott Pilgrim também? Não. Eles têm 2 ou 3 jogos. Jogo de Harry Potter. Harry Potter? Fizeste Draco Malfoy e de Harry Potter, não foi? Mas pra PC, logo no começo. Os filmes não fiz nenhum. O que é que disseste, Santiago? Eu disse que o jogo do Scott Pilgrim não tem voz. Ok. Não tem voz? Não tem. Mas tem 8 bits, eu pensava que tinha voz. Não, fiz a voz. Eu não quero falar. Então fui eu que fiz. Então se não tem, fui eu que fiz. Obrigado, Santiago. Eu não sabia, por acaso. Eu só conheço a banda sonora do jogo e tenho visto o jogo. É Anna Managuchi? Sim. Já agora, Fábio, nós costumamos perguntar isto também aos nossos convidados. E há aqui um momento de tensão. Isto vai ser mau. Tu és geek? De uma certa... Sim, na questão, acho que tecnológica, assim. Ok. Na questão das inovações e tal. De conteúdo, acabo sabendo, acabo frequentando os eventos e tal. Tem a questão do meu trabalho. Gosto... Mas és grande fã de banda desenhada, sim. de cinema de animação. Mas eu acho que eu não tenho conhecimento para ser um geek. Gaming, etc. Não domino nenhuma das áreas tanto assim. Se calhar a dobragem. Se a gente considerar, aí sim, sou geek até o pescoço. Sim, claro. Uma das coisas que eu me sinto apto a dissertar sobre é a dublagem. Sim. O resto é curiosidade. Assim. Sim, mas o geek não tem que ser só um connoisseur. Pode ser geek e ser só um apaixonado. Sim. Ou seja, ter prazer. Tens o geek profissional e o geek amador, não é? Em ler banda desenhada. Estou em processo, assim, estou meio geekificando. Assim. Geekificando é muito. Gosto muito. E gosto de estar aqui, dessas coisas, de mexer em cabos e telefones e Wi-Fi, essas coisas. Acho... Tecnologia de ponta, portanto, não é? Me interessa, assim. Sim. Fico maluco com essas coisas. Colecionismo, nada? Não tens. Não, tenho tenho personagem, tenho action figures de todos os personagens que fizeste, ok. Ofereceram-te os estúdios? Oi? Ofereceram nada, comprei todos. Tu achas que isto, Ricardo, tu achas que isto é amor? Vamos fazer a dobragem de Scott Pilgrim, vais conhecer o Michael Cera, vais-te oferecer as figuras. Na minha cabeça é assim que devia funcionar. Na minha, na minha também, eu acho que assim poderia ser assim. Se não é, devia ser. Deveria ser assim, eu acho. E damos-te uma cópia assinada. No mínimo. E vais jantar fora com o Michael Cera e trocam ideias. Exato. Eu acho que sim. E fazes amor com a mulher dele? Eu acho que ele não é casado. Com ele acho que era mais fácil. Se quiseres. Às vezes eu ganho, tá? Mas um abraço ao Michael Cera. Ele já veio cá ao Geek Freak 2 vezes. Não, estou a brincar. Já ganhei alguns. Tem um monte de Pikachu em casa, tem um monte de Ash e tal, que eu ganho. Porque tem umas convenções de desenho japonês. Sim, Comic Cons também. Às vezes a gente é chamado para ir lá falar de dublagem e tal. Claro. Como é que tu lidas com essa fama? Tu estavas a dizer que por norma não és reconhecido facilmente, mas assim que as pessoas se percebem. Até porque tu não andas na rua a falar com a voz do Não, é underground mesmo, é geek, é uma coisa que... Só as pessoas que investigam e sabes que é stock à partida. procuram, não é?
E eu não sei, sou tímido, assim, não tenho muita vocação para chegar nos lugares e ser notado. Que maravilha. Eu acho meio esquisito. E acho ótimo que mesmo nessas convenções, e que às vezes eu sou convidado, vou lá fazer uma palestra, eu consigo transitar e lá comprar o meu bonequinho do Ash, tranquilo. E não te fazem o desconto, né? Eventualmente uma outra pessoa fala, você E tu podias puxar dessa cartola, não é? Vais comprar este boneco é fixe. Sabia que eu metia a baudista. Sou eu que faço a voz. Quanto é que custa? Quanto é que desconto? Se quiseres que eu te assine uns, até podemos fazer negócio, não é? Eu adoraria ter essa... Eu fazia, aliás, eu nunca pensei nisso, mas é uma boa ideia. O Breno vai pegar em todos os achos que tem em casa. Aliás, se eu for para o Brasil, peço ao Fábio para me gravar a dizer estas coisas e depois quando for a uma loja comprar faço, em vez de fazer voice acting, faço ao contrário. Eu vou abrindo a boca e não dizendo nada. Exato. E a voz do Fábio é que sai. E pode ser que eu traga umas figuras com desconto. Eu queria conseguir fazer essas coisas, mas não consigo. Mas eu ajudo. Se houver aqui figuras à venda, eu... Já foste ao Japão, Fábio? Não, puta, adoraria Japão, não fui. É um plano, assim. Estando aqui é meio quase metade do caminho, é mais fácil. Nesse período que eu vou ficar aqui, um dos planos é isso. Antes de vir pra cá, eu tava vendo agora, tem uma maratona em Pyongyang, lá na Coreia do Norte, que é aberta a qualquer um. Eu tava pesquisando. É chegar em Coreia do Norte? Correr lá, cara. Correr em Pyongyang. Correr lá. Mas não, é uma loucura. Aliás, até quero ir para o Japão. Se calhar começas a dar a volta e quando vas sair, pum, fechas a porta e dizes, segundo ano, abriu em 2014, teve 2015, vai ter esse ano. Aliás, até podes ir daqui a correr. Ano que vem eu quero ir. Podes alongar um bocado. Mas queria muito ir pra cá. Tem gente que fala, entra em contato com a mulher que faz o Ash, tá? Vamos fazer. Sim, isso podia ser interessante. Também, adoraria. Aproveitas, ligas ao Michael Cera e matas 2 coelhos de uma só vez. Mas, Ricardo, explica-nos. O quê? O Michael Cera com o Michael Cera. Opa, Michael Cera é espetacular. Qualquer coisa aí. O Michael Cera é espetacular. O quê? Não tem nada a explicar. Ele é espetacular sou eu. Não, tu és, pronto, o Michael Cera o que é que tu... É qualquer coisa. Não, eu gosto há uma escola de atores. De atores contemporâneos, assim, do meio da minha idade, que mais... Acho que o Michael Cera fez uns 3 ou 4. Quem eu mais fiz filmes mesmo é o Zac Efron. Que é o cara que desde o primeiro do High School Musical até esse último. Esse não gosto tanto. Ele é lindo. Ele é um pão. Mas... E aí, dele, acho que salvo 1 ou 2 filmes, acabei dublando todos mesmo. E esse último foi a primeira vez também que eu dublei aqui esse último filme dele. Este filme dublaste cá já? O estúdio de São Paulo. Mandou aqui pra Coimbra. Aí a gente pegou um estúdio aqui em Coimbra e gravei minha parte daqui. Ótimo. E agora estreia. Ou seja, tens continuado a trabalhar então, não é? Muito menos. Então... o Pokémon acabei perdendo e tal. Mantive alguns trabalhos que eu já tinha começado lá. Até terminar, eu vou continuar daqui. Não sei se eu vou começar novos trabalhos aqui. Isto provavelmente é uma pergunta estúpida. É sempre uma boa maneira de começar uma pergunta. Nem que não seja, já esperamos todos que seja. Sim, tem que ser muito estúpido. Se não for, levas. Força, faria sentido, ou já estiveste à procura de dobrares para algum estúdio cá em Portugal? Quando eu fui para Lisboa para gravar o Pokémon, me indicaram. Falaram assim, tem um estúdio aqui em Lisboa que grava muito para Angola. E eles pedem português brasileiro. Ótimo. Em São Paulo, há um estúdio também que só faz para Angola, assim, para países africanos. Eles estão pedindo também... PTBR. Eu falei, interessante, posso vir aos finais de semana e tal, mas falei... tenho isso na manga, assim, pode ser, se a gente conseguir organizar e fizer os finais de semana, assim, de outra forma, eu tô em Coimbra. Estás mais focado também na tua vida. Porque senão daqui a pouco eu tô trancando aqui também, porque eu tô indo pra Lisboa para começar a dublar. Claro. Aí não faz o menor sentido. A ideia de estás cá também para fazeres o teu curso é um bocadinho, se calhar, teres um bocado me distanciar um bloco respiratório. Exatamente, me distanciar e ter uma outra visão, até acadêmica, até metodológica, desenvolver alguma coisa em função disso. Sem dúvida, é isso também. Mas só para se aparecesse, por exemplo, uma hipótese de dobragem em Coimbra e... É o que a gente, querendo ou não, a gente está fazendo isso. Eles estão fazendo. Se há um estúdio de dublagem hoje, é o estúdio do Santiago, Submarino Studios e tal. Eu vou lá e gravo com eles. Hoje existe um estúdio de dublagem com eles. Santiago, este que está aqui sentado? Sim, o Santiago comprou um estúdiozinho só naquela. Ontem foi ali, ficava triste com ele agora. Não, estava no OLX, viu barato e disse: olha. Não, ele andava à procura de umas sapatilhas usadas, mas em vez das sapatilhas encontrou um estúdio, o preço era próximo e ele disse: mais 100 euros, mais 100 euros. Isto é uma pergunta estúpida, mas ia perguntar mesmo assim. Perguntei já. Porque não tem, hoje não tem erro. Você manda um e-mail com um arquivo, a gente grava uma outra sessão, não tem mais essa questão do espaço. Então, se você tem um estúdio, dá para continuar fazendo.
Dá um trabalhinho a mais, tá? Tem que mandar um e-mail a mais só, mas okay, tem gente que nem esse e-mail quer mandar. Radionovela mesmo nunca fizeste? Fiz mais coisas evangélicas, sabe? Coisas no Brasil para coisas católicas, LBV, sabe? Contratado, então? Não, mas coisas pontuais. Vamos fazer esses 3 capítulos, vamos fazer essa obra, essa novela. Porque isso meio tá muito... Já fizeste Menino Jesus? Não. E era coisa, acho que espírita, sei lá, ou católica, mas pra Legião da Boa Vontade. Nesses casos era que eu não percebo, fazias um personagem da Bíblia? Um spin-off da Bíblia? A dramaturgia deles, alguma história que tenha cunho religioso e tal, que fale, passe valores e tal, religiosos, mas bem pontual, assim. E aí foi a experiência de radionovela, assim, é muito legal. Mas também fiz acho que 3 ou 4, nada. Também apresentaste programas de televisão? Na TV Cultura Cambalhota, sim. O que era isso exatamente? Um programa infantil, a TV Cultura é uma TV estatal de São Paulo, do Brasil, mas sediada em São Paulo, e que desenvolve conteúdo educativo e tal. Ela é famosa mais por isso, assim, porque não tem muita audiência, mas porque não tem esse fim, né? Não é uma um filme criativo, mercadológica, ela é estatal. Aí ela tem essa tradição também com programação infantil, assim. E aí eu fiz esse programa, eu apresentava, eu e a Jéssica Nigro, e entrevistando crianças, fazendo coisa, não mostrando uma virtuosidade, um garoto que é muito bom, ele toca piano incrivelmente, virtuoso infantil, não, mostrando crianças normais se divertindo. E foi interessante, nunca tinha apresentado nada, trabalhar com 3, 4 câmeras e tal, e entrevistar crianças. Olhar para a câmera, uma coisa absurda, assim, uma missão. Sim, não deve ser, não é nada fácil. Trabalhar com crianças para mim ir a ser preso 2 dias depois. As crianças têm a criança fica sem dentes. O Francisco foi preso 3 anos por ter agredido violentamente as crianças têm a inocência, não é? Faz com que elas digam a primeira coisa que lhes passar na cabeça. E ela é 880, ou ela fala demais, ou ela fala nada. Ou ela fala uns absurdos, ou então ela entra num casulo e você não consegue tirar um legal dela. Tipo, gostei, nada. Então, pra mim foi muito bom nisso. Assim. Foi divertido, foi um período bacana. Fábio, foi fantástico. Adorei, ter-te cá no estúdio. Sei que vamos ter-te cá na RUC mais vezes. E possivelmente aqui no Geek Freak também. Portanto, foi também muito bom ter a equipa reunida. Faltou o Nora, faltou o nosso Chill Agent, infelizmente não pôde estar. Pronto, mas já foi bom estarmos cá todos e principalmente consigo, Fábio. Fantástico a tua experiência. Não tens nada que agradecer. Estarei aqui. Eu acho que eu quero dar uma salva de palmas, peço desculpa. Que isso? Obrigado. Não, show, tô adorando. Obrigado. Estou encantado. Era para toda a gente. Menos para mim. Eu bato palmas com a boca. Foi bom ter-te cá e foi bom ter uma perspectiva diferente da dobragem, porque, como te disse, nós não estamos muito habituados e penso que deve ser fácil às vezes valorizar um trabalho que não é assim tão fácil. Exato. Que implica uma dedicação bastante grande e um trabalho de acting, portanto, representação muito maior do que aquilo que as pessoas que não estão habituadas a boas traduções têm ideia. Portanto, a intenção é meio essa, tentar mostrar que a dublagem, além de existir, ela não é... É bom, tem que ter. É verdade. Ela é potencializadora da obra, ela não atrapalha, exatamente. Muito pelo contrário. E nós às vezes aqui em Portugal pecamos por isso. Como te disse, as experiências que tivemos não foram muito boas e às vezes temos tendência a Ele traz uma qualidade. A maioria das pessoas que eu conheci aqui, a maioria das pessoas que eu conheci aqui, invariavelmente fala no mínimo 2 línguas. Isso é ótimo. Mas uma coisa não exclui a outra. Temos facilidade. Não é porque a sua programação é dublada que você vai deixar de aprender outras línguas. Claro. Entretanto, os obrigados foram entregues e agora é tempo das despedidas. Portanto, com muito carinho, nós dizemos uma continuação de uma belíssima tarde. Deixem-se ficar pelos 107.9 da Rádio Universidade de Coimbra, que nós voltamos para a semana, talvez com novidades geeks, não é? Vamos ter uma data de pessoal a faltar, mas temos novidades quentes e boas. Há de haver uma alminha sem vida que... Não, estou a brincar. Como as castanhas. Portanto, um abraço grande e até para a semana. Beijinhos.